Olá, estou aqui hoje no estúdio do Advogue TV com minha amiga Roberta Lisboa, corretora de imóveis. E se você está pretendendo adquirir um imóvel ou vai vender um imóvel, esse episódio é para você. Nós vamos falar dos cuidados necessários na aquisição do imóvel e sobre a vida de corretor. E se você também é corretor, esse episódio também é para você. Roberta Lisboa, seja bem-vinda. Obrigada, doutor Adi, pelo convite. É um grande prazer estar aqui. E que bom, né, que eu vou poder estar ajudando os clientes que querem tirar as dúvidas sobre os imóveis, como comprar um imóvel. E também vou estar ajudando os colegas corretores com a experiência de 13 anos como corretora, 13 anos no mercado imobiliário, e eu amo minha profissão. Realizar sonhos. 13 anos, não é, Roberta? Então você começou ainda criança, né? Porque é tão jovem. Você deve ter começado ainda nesse. Muita parte. Eu acho que foi exploração de trabalho infantil, hein? Eu acho que sim. Obrigada pelo elogio. Mas, Roberta, me diga uma coisa. Assim, a gente sabe que comprar um imóvel é uma decisão que envolve uma responsabilidade muito grande. Na verdade, é um grande passo. Sim, né? sim. Muita gente sonha com a primeira casa própria, o primeiro apartamento, o primeiro imóvel próprio. Sim. E, sem dúvida nenhuma, é um momento importantíssimo na vida. Tem gente que sonha em investir em imóveis para viver de renda, né, no mercado imobiliário. Tem gente que é investidor nato do mercado imobiliário. Então, assim, se compra imóveis por vários motivos. Sim. Para moradia própria, realização de um sonho ou como investimento. Tá? Perfeito. Dentro desse campo, né, imobiliário, o que você diria que são os cuidados básicos na compra de um imóvel? Eu costumo sempre falar para os meus clientes que me procuram, estão em busca de um imóvel para moradia. Vamos falar primeiro na questão de moradia, né? Da realização de um sonho, vai casar, ou mora em um apartamento pequeno, a família cresceu, precisa para um imóvel maior. Eu sempre procuro saber o que ele procura, qual a localização que ele procura, qual o tamanho, quantos quartos ele deseja. Por quê? Porque é como o senhor falou, é a realização de um sonho. Então, para a gente realizar um sonho, a gente tem que ter uns parâmetros para alcançar esse sonho. Então, eu, como uma intermediadora, eu vou buscar realizar o sonho do meu cliente através das diretrizes que ele me der. Então, a localização. A localização. Hoje, os clientes, eles buscam um imóvel que esteja perto de tudo, ou tem aqueles casos de, tô grávida, preciso de um imóvel, minha mãe mora no Le Parc, eu quero morar no Le Parc para ter o suporte com a minha mãe. Então, eu tenho que buscar um apartamento dentro do condomínio, que alguém da família já mora, para atingir essa necessidade. Uma coisa que é muito importante, que os corretores precisam, a maioria, precisam entender, é o ouvir. Muito corretor, às vezes, ele não escuta o cliente. Porque o cliente, quando a gente faz essas perguntas principais, qual é a localização, quantos metros o senhor precisa, a gente está ouvindo e entendendo a necessidade dele, para, através da necessidade dele, a gente ir em busca dos imóveis que se adequam ao perfil dele. Né? E quando você leva um cliente para um imóvel, eu costumo falar assim, não adianta você comprar um imóvel só porque ele é bonito, você tem que sentir paz, você tem que se imaginar morando ali, você tem que falar assim, aqui meu filho ia jogar videogame na sala, aqui eu vou botar minha mesa de jantar, aqui eu vou ver o nascer do sol ou o se pôr do sol. O cliente, ele tem que se imaginar naquele lugar, porque ele está se realizando como pessoa, como família, entende? Então, assim, esses são os pontos principais que eu, como profissional, busco para atender a necessidade do meu cliente. Quando o cliente comprou o imóvel, gostei do apartamento, é esse o apartamento que eu quero para construir a minha família, criar os meus filhos. O primeiro passo, a gente tem que puxar a documentação, as questões jurídicas do vendedor e do comprador, mas também a parte do imóvel, que é o que eu costumo falar. Qual é a certidão de nascimento do imóvel? A certidão de ônus. Ali a gente vai saber se esse imóvel está livre, desembaraçado para ser negociado. A gente puxa também os antecedentes trabalhistas, Receita Federal, dos vendedores, para ver se tem algum processo que isso possa impedir da negociação avançar. Então, isso são cuidados criteriosos que todos os corretores precisam ter, porque é uma responsabilidade muito grande. Imagine o senhor, um cliente comprar um imóvel e esse imóvel está hipotecado a um processo judicial de um cliente que tem uma empresa.
lá no futuro, se esse apartamento, esse cliente, esse processo judicial tiver esse imóvel alienado, esse cliente que comprou, ele não tem essa noção e ele perder esse imóvel, o imóvel que ele pagou entrada, ou ele pagou à vista, ou ele financiou a um banco. Então, assim, o que era para ser um sonho acaba virando um pesadelo. Então, por isso que o papel do corretor é muito importante dessa questão de investigação, de você entender o passo a passo. Porque você não pode frustrar o seu cliente, você não pode simplesmente vender o imóvel para ele. Eu costumo sempre falar, o senhor sabe que depois que eu saí da Lopes, eu fui para a construtora Queiroz Galvão e fui gerente. E eu costumava dizer isso para meus corretores. Eu falava, o seu papel termina quando você entregar a chave do imóvel para seu cliente. Então, o corretor ele tem que acompanhar todo o processo. Fiz a venda, a promessa de compra e venda. Qual é o próximo passo? O próximo passo, se for financiado, conseguir um correspondente bancário para ver se ele consegue as taxas melhores, orientar o cliente. Tem cliente, doutor Adi, que não sabe que as taxas, custos de cartório e ITV podem ser embutidos no valor de financiamento, dependendo do nível do score dele dentro do banco, tá? Então, depende do valor que o banco vai estar liberando para ele, mas tem cliente que não sabe. E aí o cliente fala assim, poxa, mas eu ainda vou ter que desembolsar 40 mil para taxas de cartório e ITV. E aí nós, como corretores... Taxas altas, né? Taxas altas, dá quase 5%, porque você tem 1,75% de custas de cartório, mais 3% de ITV. Lembrando que, se for o primeiro imóvel adquirido aqui em Salvador, essa taxa de cartório reduz para 50%. Então, também é uma informação que muitos clientes não sabem. Tem, acaba pagando valor cheio, né? Cheio, que os corretores... Desnecessariamente, né? Que nós, como profissionais... Olha só que informação importante. A gente então, precisa... É bom a gente frisar isso. Então, se for o primeiro imóvel comprado em Salvador, paga só 50% das taxas de cartório. Aqui eu faço uma economia significativa, né? No próprio cartório, no sexto registro de ofícios ali na Barra, eles são muito organizados. Então, no próprio site dele, você tem uma declaração de primeira aquisição. Ali tem uma declaração e ali os compradores informam que é o primeiro imóvel que vai ser financiado. Eles assinam, reconhecem firma, a gente leva até o cartório e o cartório dá 50% de desconto. Mas nem todos os compradores têm essa informação, porque os corretores não passam. Alguns corretores não procuram melhorar, se reciclar. Porque para ser corretor, você também tem que se reciclar. Como um advogado precisa, como um médico precisa, um professor. Somos profissionais liberais, mas somos profissionais que temos que estar à frente, avançando sempre, para estar dando o suporte necessário para o nosso cliente. Então, a gente passa para essa parte da documentação, leva para o cartório, e aí o cartório, depois de, geralmente são 30 dias que o cartório pede para registrar esse imóvel. Quando registra e o imóvel vai ser financiado, volta para o banco, e o banco tem até 72 horas para estar depositando o valor do financiamento na conta do vendedor. Roberta, e depois, qual é o próximo passo? Aí, no contrato de promessa e compra e venda, na conversa, no diálogo entre comprador e vendedor, a gente coloca o termo de emissão de posse. Quando é que ele vai ter emissão de posse? Após 72 horas, o valor do financiamento entrar na conta do vendedor. Ou, às vezes, o imóvel não está desocupado. Às vezes o vendedor ainda está morando, então ele precisa achar um outro imóvel. Então, normalmente, o vendedor ele pede um prazo de 90 dias da data que ele assinou a promessa de compra e venda para entregar. E o dinheiro entrou na conta dele, ele coloca 15 dias após o valor ter entrado na conta do vendedor, do banco, né? O valor do banco do financiamento entrou na conta do vendedor 15 dias ou uma semana para ele poder estar mudando. Quando o imóvel está desocupado, 48 horas. Você vai lá, faz a vistoria e entrega a chave. Então, o papel do corretor, ele vai muito além de só mostrar o imóvel e só fazer uma venda. Tem corretores que falam assim, poxa, Roberta, mas tem a parte do despachante. Geralmente, os clientes, quando ele assina uma promessa de compra e venda, até a parte do cartório em diante é com o despachante, né? E o despachante cobra um valor. Vai cuidar do resto. Isso. Normalmente, se cobra um valor. Tem casos que meus clientes, geralmente, eu faço. Por quê? Porque tem clientes que eles dão uma prioridade para você. Tem cliente que ele sente tanta segurança em você que ele fala assim, olha, o imóvel que eu for comprar, eu vou comprar com você. Então, se ele está tendo essa confiança, ele está me dando essa oportunidade, por que eu não vou presentear ele com a parte da documentação? Que geralmente o despachante cobra R$1.300, R$1.000, depende, é a negociação, a parte que não me cabe, tá?
Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer esse suporte para o meu cliente, até para agilizar. Porque às vezes a demanda é muito grande, a pessoa pode esquecer aquele processo lá no cartório. Então eu sempre estou vendo no sistema do cartório para ver se tem alguma pendência, para poder eliminar essa pendência, para que não se estenda os 30 dias. Para que em 15 dias registre o imóvel. Para que 15 dias registrando, vai para o banco 3 dias entra o dinheiro na conta do vendedor. Então tudo fica muito mais rápido, mais prático e dá mais conforto para o cliente que está comprando, dá mais tranquilidade. Sim. E o cliente investidor? Eu costumo falar para o meu cliente investidor o seguinte: você quer comprar para investir, você quer alugar o imóvel. Qual é o prazo para o imóvel dar um upgrade de crescimento de valorização? Quando você compra um imóvel na planta, o ideal é você ter pelo menos, no mínimo, 50% do valor para você dar na entrada, para você parcelar como você puder, e quando entregar esse imóvel, você comprou um imóvel de 300 mil, entregou ele está 400 mil, 450 mil, você já ganhou a valorização. Bora botar 400 mil. Você ganhou 100 mil de valorização. Vendo o imóvel, Roberta, assim que eu receber, não vende. Porque antes de comprar, você vai ver o entorno. Há 15 anos, Patamares não era nada, ninguém acreditava. Era uma via perigosa, católica, era super escura, aí veio a duplicação, aí veio o Greenville, Le Parque, e aí a Paralela começou a crescer. Olha o vetor de crescimento. Quem tinha visão naquela época? Os clientes que compraram para investir ganharam muito dinheiro. E digo mais, cliente que tem a expertise de negócio, que compra naquela mediação para investir, vai ganhar muito dinheiro. Porque a revitalização da orla ali vai ficar um projeto fantástico. Você já viu, né? Um projeto fantástico. Então, tipo, imagine a nossa Copacabana em Salvador. Vai ficar bacana, vai ficar muito legal. Então, se o imóvel hoje que custa 1.400.000, quando a obra ficar pronta, vai estar valendo quanto? Vai ter uma valorização muito grande. Né? Então, se você compra um imóvel que ficou pronto, na planta ficou pronto, ele tem 5 anos para ele valorizar muito. É um crescimento muito alto de valorização em 5 anos. De 5 a 10 anos, ele continua valorizando, mas não naquela velocidade dos 5 primeiros anos. Qual é o momento que eu tenho que me desfazer desse imóvel, Roberta? De 15 a 20 anos se desfaça. Porque ele não vai mais gerar valor. Vamos colocar em questão os imóveis da Graça, aqueles prédios antigos, 130 metros, não tem área de lazer. Nosso apartamento é enorme, Roberto, mas é 700 mil. Porque não tem área de lazer. Entende? Ficou ultrapassado, né, Roberto? Ultrapassou. Então, assim, o corretor, ele tem que dar essa diretriz para o cliente investidor. Qual é a direção? O senhor quer investir? O senhor vai investir nesse imóvel, porque essa região está em crescimento, em ascensão de crescimento. 5 anos ele vai valorizar muito, 10 anos ele continua valorizando, de 10 a 15 anos o senhor vende. Pega o dinheiro que o senhor vendeu, porque ele vai estar no pico de valorização dele, e compra outro imóvel, já em outra área, ou até na mesma área, mas mais moderno, com as novidades que vão ter no mercado, porque o mercado de hoje não é de 15 anos atrás, né? As inovações chegam, as tecnologias vão melhorando. Quem falava em automação residencial há 15 anos atrás? Ninguém era, sabe? Agora, Roberta, você falou uma coisa aí que realmente com muita propriedade, certo? E é uma coisa que eu sempre pensei, e outro dia até conversando com um amigo, Alexandre Pedral, que é construtor, falava exatamente sobre isso. Estava fazendo até um podcast que a gente fez com o Alexandre Pedral e o pessoal da Caruso. E eu falava sobre isso. A gente bateu um papo sobre esse assunto. Eu disse o seguinte, por exemplo, o horto florestal. O horto florestal já chegou num estágio de maturidade, de valorização, que a possibilidade de valorização dele, dali para cima, não é tão grande, certo? Não é tão grande. É diferente quando você tem um bairro que está começando. É como você falou de Patamares, que lá atrás começou e de repente veio um vetor de crescimento, de desenvolvimento urbano, né? Vieram os grandes empreendimentos para o entorno que trouxeram a valorização. Então, quando você tem um imóvel que já está na localização de maturação, e pode haver valorização, sim, mas é uma valorização menor e mais lenta, na verdade. Isso, perfeito. Não tem E quando você investe numa área nova que está surgindo e é promissora, é claro que aí as coisas vão acontecendo e o seu imóvel vai valorizando. Sim. Então, isso você falou da Graça, né? Que são apartamentos imensos, enormes, mas que não tem área de lazer, são prédios antigos, né? E que foge ao contexto de moradia moderna. Foge a esse contexto de moradia moderna. Então, a valorização ali vai ser muito menor. Uma observação muito bem feita. Deixa eu te perguntar uma coisa dentro disso aqui. O que as pessoas mais procuram hoje? Apartamento ou casa?
Vamos lá. Depende da situação. Se eu pego um casal jovem, que ele acabou de casar, ele tem um filho, um apartamento atende ele. Mas se eu pego um casal que ele já tem ele já atingiu as metas profissionais dele, já tem uma estrutura financeira boa. Porque uma casa hoje em Salvador, um condomínio de casa, eu não estou falando em Alphaville, tá? Eu tô falando em patamares. Uma casa não custa menos do que 1.700.000. Uma casa dentro do Veredas de Piatã, que eram casas que eram vendidas antes da pandemia por 900 mil. Então, hoje você pega aquela mesma casa e vende por 1.600.000, 1.700.000. Então, ele precisa ter uma maturidade profissional e financeira muito boa para partir para uma casa. Então, o público que parte para uma casa é um público que já tem uma estabilidade financeira maior e aí a família cresceu e ele quer mais espaço. Na época da pandemia, as pessoas começaram a procurar muita casa e por isso veio a valorização e veio esse boom de valorização muito rápido. Porque o condomínio Veredas de Piatã mesmo é um condomínio que tem mais de 15 anos. Não teria por que valorizar. A gente acabou de falar que quando chegou com 15 anos, a valorização não é tão grande. Mas qual foi a busca naquele momento de pandemia? Espaço. Todo mundo precisa ficar em casa, todo mundo vai trabalhar home office. Então, preciso de espaço para as crianças correrem, para eu ter o meu canto, a minha esposa ter o dela para trabalhar, sem que tivesse o problema de espaço dentro de casa. Então, a busca por casa foi grande, a valorização de casa mudou. Então, o público que procura casa é um público já maduro, é um público que já tem a maturidade financeira equilibrada e estruturada. O público jovem que está começando procura um apartamento. Roberto, e as pessoas que já têm mais idade, os filhos já foram para seus apartamentos, foram morar fora do país, pronto. Aí vem outra situação. As pessoas que já têm uma determinada idade e que os filhos já saíram de casa, eles voltam para o apartamento. Porque já não precisa de uma faxineira, uma diarista, um piscineiro, um jardineiro, que é um custo e uma manutenção alta de casa. Então vamos enxugar, que eu não preciso subir escada, descer escada. Então vamos enxugar isso e vamos para um apartamento de 140 metros, para duas pessoas, 140, 180, mas que atenda a necessidade dele, que eles estejam num lugar que não precisa de tantos funcionários para trabalhar, eles vão estar num ambiente seguro dentro do contexto de lar deles. Então, essa pergunta é muito importante do senhor, porque as pessoas também me perguntam muito isso. Roberta, meu filho vai casar, eu faço o quê? Só que minha nora quer uma casa. Aí eu falo, até qual o valor? 900 mil. Eu disse, em Salvador não tem. Você tem casas em Salvador, se for uma casa muito, muito estragada, que você tem que fazer uma grande reforma, que você gasta no mínimo 600 mil. Então, é muito melhor você pegar já uma casa arrumada de 1.700, que já vai estar prontinha, e você só vai pintar e deixar com a sua característica. Mas quando a gente parte para a região de Lauro de Freitas, a gente consegue encontrar casas buraquinho, a gente consegue encontrar casas 750, 800 mil, casas em condomínios com salão de festa, com piscina, segurança, entende? Então, no contexto de Salvador, o público para casa é um público que tem uma maturidade financeira maior, uma situação financeira melhor. Quem está começando procura um apartamento. Agora, Roberta, realmente despesa de casa, ela é alta, tá? Sim, eu sei, eu moro em casa, né? Então, assim, eu tenho uma área bem extensa com irrigação automática, então a conta de água vem lá em cima, porque no verão você precisa irrigar mais, sim, aumentar o tempo de irrigação. Né? Quanto maior o jardim, mais água você gasta, na verdade. Sim. Aí você precisa de piscineiro, você tem jardim, você tem uma série de fatores que você... Coloca a placa solar, porque senão a conta de luz vem altíssima. Lá na minha casa eu gero energia lá, sim, a gente foi um cuidado que a gente teve para exatamente gerar energia, tá? Sim. Mas com tudo isso você tem um custo alto. Sim. Claro, a casa você tem algumas vantagens, sem dúvida nenhuma. Você tem maior privacidade, mais espaço, etc. Sim. Mas o custo é maior. Agora você falou uma coisa realmente interessante, porque outro dia eu encontrei um casal já idoso, em um prédio de apartamento, e eles me disseram o seguinte: eles tinham acabado de sair de uma casa em Alphaville 1 para ir para um apartamento. Também em Alphaville. Sim. Por quê? Aí eles disseram o seguinte, que os filhos casaram, ficou só o casal, exatamente o que você falou, eu vi um exemplo agora, conversando com um casal muito sim, simpático, por sinal, e aí eles deixaram a casa deles para ir morar no apartamento. No apartamento não precisa subir escada, eles falaram isso, né? E agora era só o casal, e eles resolveram exatamente viver uma vida mais prática, porque o apartamento acaba sendo mais prático, você sim, tem menos área para ser cuidado. Custa, né? Muito menor.
O apartamento você fecha, mesmo num condomínio fechado, a casa você tem mais áreas, você precisa ter cuidado. O jardineiro tem que estar lá cuidando, senão quando você voltar, o mato tomou, o piscineiro tem que estar cuidando. O apartamento você fechou. Pronto. Fechou, acabou. Você voltou, o apartamento está lá. A casa não, mesmo você viajando, sim, você tem que ter alguém dando manutenção na sua sim. casa. O apartamento não precisa, porque você tem o prédio que dá manutenção nas áreas comuns, né? O condomínio dá manutenção nas áreas comuns. Então, é uma observação também bem interessante. Agora, voltando aqui a falar, né? Você colocou muito bem sobre casa, o apartamento. Sim. E você falou também de documentação. Sim. Né? É uma coisa, sabe, Roberta, que eu vejo que é preciso muito cuidado na hora da compra. Primeiro, aqui no Brasil as pessoas só procuram advogado na hora que o problema está instalado, tá? O problema surgiu, as pessoas procuram um advogado. Sim, mas elas têm que saber que ela precisa procurar um profissional não só quando o problema surgiu, mas antes, você tem que evitar o problema. E as pessoas compram imóveis, muitas vezes, sem consultar um advogado. Isso eu acho que pode gerar um prejuízo, tá? Sim. Principalmente quando você compra imóvel, Roberta, que o proprietário, ele é empresário, ele tem várias empresas. Aí você precisa ter um cuidado redobrado, porque de repente você pode ter processo, você pegou a certidão, tá tudo bonitinho, mas ele tem processo que o exequente, a execução lá, o exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, o que significa isso? O processo é contra a empresa dele, mas não encontrou bens na empresa para garantir aquele processo de execução, e aí o credor pede que o juiz disse, vai e atinge agora a pessoa do sócio. Assim, ao invés de sair o processo sair da empresa, para atingir agora os sócios da empresa. E às vezes esse processo de desconsideração da personalidade jurídica, que é exatamente isso que eu acabei de dizer, é você deixar o processo de lado da empresa e atingir os bens pessoais do sócio, tá? Ele já está em curso. Muitas vezes, quando você pega a certidão, isso não vai aparecer na certidão ainda. Ele vendeu o imóvel, mas esse credor mesmo, esse adquirente, é claro que ele vai invocar que ele foi adquirente de boa-fé, tem toda uma série de fatores que ele vai invocar, mas ele vai ter problema futuro, percalço que poderia ter sido evitado. Você compreende? Entendi. Então, principalmente quando você compra imóvel, que o vendedor é empresário, o seu cuidado tem que ser redobrado. Muitas vezes, aquela certidão somente de ônus que você pega, aquela certidão de distribuição dos feitos das varas cíveis, da fazenda pública, da Justiça do Trabalho, muitas vezes não é suficiente. Você tem que averiguar os processos que existem contra a empresa dele, aí você tem que fazer uma pesquisa mais abrangente, você entende, Roberta? Que nesse caso o corretor não consegue, né? Teria que ser um advogado. É preciso ter esse cuidado, você compreende? Então, assim, não é só o corretor, por mais esforçado que ele seja, muitas vezes ele não consegue atender. Pode, né? A complexidade da causa. Então eu digo isso porque eu já vi acontecer pessoas adquirirem imóveis e depois ter problema. Você compreende, Roberta? Então, comprar um imóvel, como eu coloquei aqui logo no início, você muito bem complementou. É uma decisão muito importante, é um passo muito importante e requer cuidado. Você imagina que a pessoa sonhar em ter a casa própria e perdê-la. E quando compra a casa própria, quando realiza o sonho, perder ou se sentir ameaçada de perder, ter um problema, um pesadelo, sabe? Isso pode gerar um desconforto muito grande. Então, é melhor que você tome as precauções antes de comprar. E eu sei que você é uma corretora muito previdente, muito eficiente, eu sei que você tem todo esse cuidado, sabe, Roberta? Sim. Mas realmente é uma coisa importante. Agora me diga aqui, Roberta, como é a vida de corretora? A vida de corretora é uma montanha-russa, cheia de emoções. Porque eu costumo falar assim, tem corretor que fala assim, vou programar a minha semana. Não existe corretor programar a semana dele. Por quê? Você publica um imóvel, um cliente, você sinaliza que tem interesse no imóvel e você programou. Não, amanhã eu tenho um atendimento 9, depois eu tenho um 10h30, depois eu tenho... E surgiu esse cliente para você atender, um cliente que você está de noite ali no seu Instagram, o cliente fala, tem interesse, quero visitar amanhã. E você olha a sua agenda, poxa, de tarde eu tinha que levar meu filho, que ainda tem a vida de mãe, né? Então, corretor é mãe. E você fala, ai meu Deus, então eu tenho que encaixar ele no horário. Então, o corretor de imóveis, ele não consegue ter uma agenda prévia como advogado.
O senhor pode fazer uma vigenda prévia, mas pode surgir um cliente para o senhor atender entre um horário e outro. O imprevisto surge na vida do advogado. Aliás, a vida do advogado também é uma vida emocionante, com muita emoção. É uma vida com muita emoção. Pois é, mas é uma vida que eu amo, porque eu amo esse contato com o cliente, eu gosto de entender a necessidade dele, eu gosto de conhecer, principalmente quando é casal, às vezes eles me contam um pouco a história deles, eu sempre tento entender o que eles procuram, qual realmente é a realidade deles, o que se encaixa no perfil deles, sabe? Aquela questão que eu falei no início de ouvir, de ser um bom corretor, ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que ter a paciência, a prudência ao falar e ouvir mais do que falar, para você falar o que realmente precisa o cliente entender. Então, o corretor ele tem um custo, que alguns clientes até falam assim, o corretor ganha muito bem, às vezes quando tem venda, né, que tem 60 mil, 50 mil de comissão, aí o cliente, trabalho tanto para ganhar isso, mas nem sempre o corretor vende, o corretor não vende todo dia 50 mil, nem todo mês ele ganha 50 mil, e ele tem um custo, ele tem a gasolina, ele tem os portais, ele tem os impulsionamentos no Instagram, ele tem que ter um Instagram muito bom, ele tem, a mulher em si, né, tem que estar sempre bela, né, os estudos, o corretor ele tem que investir nele, então ele tem que estar à frente das informações, das inovações, do que está acontecendo. Não sei se o senhor viu agora, saiu uma portaria do Supremo Tribunal que o Airbnb você não pode mais fazer em condomínios residenciais. Isso é fantástico. Já tem condomínios aqui em Salvador, aqui na Ladeira da Barra, da Avenida Princesa Leopoldina, eu estava atendendo a cliente hoje lá, e aí a moradora me falou, Roberta, desde quando a gente recebeu o imóvel, foi unânime na Assembleia de que não iria aderir o Airbnb. Mas, Roberta, isso aí é uma coisa que o regimento interno de muitos condomínios já regulava. Tem muitos condomínios que o regimento interno proíbe. Sim. Não permite que você loque por temporada pelo Airbnb. Mas muitos aqui em Salvador... Outros não tinha regulado ainda. Não tinha regulado. E condomínios de médio alto padrão não tinham regulado. Então, quando saiu essa portaria, eu fiquei muito feliz, porque eu acho isso é uma segurança. Imagine você estar morando em um apartamento de médio alto padrão e você não sabe quem é o seu vizinho, porque toda hora tem uma pessoa diferente. E aí, às vezes, você tem criança em casa, ou tem um idoso em casa, é o elevador, né? Que a gente tem que ter cuidado com quem a gente mora. A gente conhecendo os vizinhos é diferente, mas toda hora tá uma pessoa estranha. Então, isso é uma coisa importante. E essa questão do corretor de imóveis, como eu falei para o senhor, ele sempre tem que estar à frente, ele sempre tem que estar buscando os conhecimentos. O que é que mudou na lei do inquilinato para quem aluga imóvel? O corretor que é focado, porque existe isso também, viu, doutor Agi? O corretor, ele tem direcionamentos. Tem corretor que ele só foca em fazenda, imóveis rurais. Tem corretor que só foca em terreno. Tem corretor que o foco dele é pontos comerciais. E tem os outros que é residenciais. E os residenciais aqui em Salvador, eu falo isso porque eu trabalho com grandes corretores aqui, maravilhosos, até meus colegas, que a gente divide, troca figurinhas. O que troca figurinhas? O senhor tem um imóvel, aí eu faço as fotos, os vídeos, né? Se for uma casa, um drone, fazer um vídeo com drone, tem esse custo também, que às vezes o cliente fala assim, ganhou muito? Não, não ganhou muito. A gente investiu para aquele imóvel ter uma visibilidade, ter um cliente potencial, levar os clientes certo, fazer a busca de quem é o cliente que está comprando o seu imóvel, porque a gente também não pode levar, ainda mais o alto luxo, o alto padrão, a gente tem que ter muito cuidado com o cliente que a gente leva para dentro da casa de um cliente de alto luxo e alto padrão, né? A gente tem que a gente faz essa prévia pesquisa para identificar o cliente. Até porque aparecem os oportunistas, né? Aqueles que veem o anúncio e vão para tentar aplicar um golpe, vendo imóvel de alto padrão. Isso pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. E quando a gente tem essa investigação, que a gente faz esse cuidado, a gente tem esse custo também. E os corretores que eu trabalho, né? Então, eu publiquei a sua casa, aí a gente tem uma lista de transmissão. Entre nós, somos uma média de uns 20 e poucos corretores que são muito conhecidos no mercado de Salvador, são os melhores do mercado de Salvador. A gente é uma equipe que se conhece há muito tempo. E eles publicam esse imóvel, então eles pagam os portais, eles pagam o impulsionamento no Instagram, assim como eu pago. Então não vai ser um corretor só trabalhando no seu imóvel. Vão ser alguns corretores do alto padrão de Salvador que vai estar divulgando o seu imóvel. Então, 50 mil que o cliente paga de comissão não é caro,
Não é caro, porque você tem um profissional de qualidade do seu lado. Eu acho que se torna caro quando você não tem um suporte, quando você não tem alguém tão claro, tão ético, que você não tem alguém que tem uma história para estar vendendo seu imóvel, porque é muito importante também, sabe, doutor Adi? O proprietário do imóvel, ele saber quem é esse corretor. Me conte um pouco da sua história, você trabalhou onde, quanto tempo você tem na área, para você também identificar com quem você está lidando. Para você também ter essa segurança, porque o seu imóvel é seu patrimônio, ainda mais se você estiver morando num apartamento ou numa casa, você não pode abrir a casa para qualquer pessoa, concorda comigo? Sem dúvida. Então, ainda mais hoje, né, na atualidade, muito, a violência que está imperando. Muito. Então, assim, é como o senhor disse, uma casa de alto luxo, uma casa de alto padrão. Se você pegar um cliente que é oportunista, você não sabe o que aquele cliente está tramando para aquela família que está ali dentro. Então, a gente faz toda essa pesquisa. É uma responsabilidade muito grande em fazer essa seleção de quem você vai apresentar. Muito grande. A gente sempre busca esse histórico, né? Pra gente saber quem é a pessoa que tá indo visitar a casa. E o que é que acontece? Sim, as diretrizes. Então, a gente tem os imóveis residenciais, que aqui em Salvador, como você tem do Corredor da Vitória até Itapuã, Estela Maris, abrange também. Então, é muito difícil quem mora no Corredor da Vitória tá atendendo um cliente Estela Maris. Então, quem mora no Corredor da Vitória, o corretor que mora ali, ele foca muito onde? Corredor da Vitória, Graça, Barra, que tá nas mediações dele. É mais fácil para ele se locomover. Isso quer dizer que ele não vai vender Estela Maris? Não, ele vende porque ele tem Roberta, que... Roberta está em Estela Maris, e Roberta tem imóvel Estela Maris. Roberta, eu estou com um cliente para o seu imóvel que você publicou. Você faz uma parceria? Faço. Então, Roberta atende. Se eu não puder atender, se puder, eu venho e mostro imóvel para o cliente com Roberta. Sim. Certo? Os rurais, que aí já é outro grupo de corretores. Por quê? Doutor Adi pode chegar para mim e falar, Roberta, eu agora quero investir em uma fazenda. Eu já vi que você não publicou nenhuma fazenda no seu Instagram, nem no seu portal. Mas você consegue uma fazenda para mim, 100 hectares, Amélia Rodrigues, pecuária? Consigo, doutor Adi. E o corretor, ele sempre tem que ir em busca do que o cliente está querendo. É o que eu falei, ouvir. E se a gente tem essas parcerias, por que não ir em busca através dos parceiros da fazenda para o doutor Adi? Lógico. Olha, eu tenho essas opções. Veja se interessa o senhor. Documentação. Hoje eu estava falando com um cliente que ele falou, preciso saber essas documentações da área rural. Eu não domino a área rural. E você tem que ter humildade para falar isso. Eu domino muito a área urbana, porque eu vim do residencial, ponto comercial, então eu domino. Gerente de grandes imobiliárias, essa vida sua aí. Então, né? A gente consegue entender, né? 100% urbana. 100% urbana. Mas, se o meu cliente me perguntou a documentação do imóvel rural para ver se está tudo ok, o que é que eu vou fazer? A colega que me passou a fazenda falou, preciso desses documentos para passar para o meu cliente. Eu não vou deixar o meu cliente entrar na enrascada. E eu vou buscar se está tudo ok para poder levar o meu cliente até essa fazenda. Os pontos comerciais é mais tranquilo, mas é basicamente isso. E tem aqueles corretores, que são os corretores que eles vendem muito terreno. Terreno para grandes empresas, terrenos para casas também, né? De casas a gente também vende, quem é residência vende. Mas eu digo mais para construtoras, grandes construtoras. Então, já é um outro corretor que já tem um outro foco. Não, meu foco é vender terreno. Então, eu não publico imóvel residencial nem ponto comercial. Eu publico os meus terrenos. Porque eu ganho mais, então é melhor para mim. Então, vai do que você se identifica. Eu me identifico muito com residencial. Eu gosto muito de residencial, ponto comercial também, porque às vezes o cliente é um médico, ele precisa colocar uma clínica popular. Então, eu vou em busca desse ponto para ele, para o meu cliente. Sempre tentando atender a necessidade do meu cliente. Sempre, que é o importante. Perfeito. Agora, me fala uma coisa, Roberta. Quais são os valores de comissão previstos na tabela do Cresce para imóveis, de modo geral? Pronto, imóveis residenciais 5%, imóveis pontos comerciais 10% e rurais 10%. Então, 5% para imóvel residencial, 10% ponto comercial e 10% para rural. Para imóvel rural, isso. Certo? Essa é a previsão lá da tabela do Cresce, né? É. E quando vocês, corretores, trabalham para imobiliárias, naquelas vendas de lançamento, é diferente, não é? É diferente. É diferente. Geralmente, as imobiliárias, quando eu trabalhei na Lopes, a imobiliária pagava 1,05%. Então, se o imóvel custou 1 milhão,
1,05 é a minha comissão. Sua Então, comissão. 10.500 era a minha comissão. Só que, às vezes, as construtoras, para motivar, na época que não está vendendo muito, eles motivam. Então, eles dão premiação. Quem vender, o corretor que vender mais em 3 meses, ganha uma viagem com direito a acompanhante, ou vai ter o sorteio de um carro, ou ganha um cheque de 10 mil. Isso para motivar, né? Para aumentar as vendas, que eu acho uma estratégia maravilhosa. Porque todo mundo se motiva, todo mundo quer vender muito, para poder lógico. concorrer àquele cheque de 10 mil, aquela viagem para Lisboa, para Paris, tudo pago. Quem não quer uma viagem tudo pago com direito a acompanhante? Sem dúvida. Então, mas, Roberta, não é isso que não é o valor que a construtora paga para a imobiliária, tá? O valor que a construtora paga para a imobiliária também é um acordo entre eles, que geralmente é 5%, podendo ser a mais quando tem premiação. Então, quando tem Certo. premiação, a construtora geralmente ela acaba pagando um pouco mais para a imobiliária, porque premiação não entra como parte de comissionamento. Que a construtora contrata imobiliária, que por sua vez E eles têm na contrata os imobiliária. corretores, né? Tem um Isso. time de corretor e ela vai passar uma parte da comissão que ela ganha. E o pros corretores. gerente, porque E o assim, gerente. às vezes as pessoas falam, poxa, o corretor ganha muito pouco, mas é porque é muita gente para dividir a fatia do bolo. Então você tem que pagar o corretor, você tem que pagar o gerente, você tem que pagar o diretor, você tem que pagar a mão de obra da pessoa que emite o contrato, o jurídico da imobiliária, entende? Então aqueles 5% não fica todo para a imobiliária. Ele é detalhado, o pagamento dele é fracionado para as outras áreas dentro da imobiliária para poder manter a estrutura, é o telefone, é o conforto, é o ar-condicionado, é a água, é o café. Então o corretor ele tem esse suporte com a imobiliária. Então eu não acho que poderia ser melhor. Sim, poderia ser melhor, mas quando a gente está do outro lado, quando a gente está do lado do corretor, né, como corretor, mas quando a gente está do outro lado, a gente consegue entender o custo que é para se manter um time, a gente começa a entender que é justo. O que é outra coisa que eu observo, Roberta, quando a gente trabalha nessa parte de contrato imobiliário, Sim. uma coisa que eu observo é o seguinte: os imóveis de alto valor, normalmente você tem mais de um corretor. Aquela comissão normalmente é fracionada. Então, assim, imóvel a partir de 10 milhões, então, são 3, 4 corretores que trabalharam juntos para vender aquele imóvel, né? Sim. Então, a gente vê, é muito comum, né? Quando é Muito. imóvel de maior valor, você ter mais de um corretor trabalhando. Sim. É um esforço conjunto, Isso. não é verdade? E é Sim. claro, a comissão também é diferenciada, vale a pena partilhar, né? E as parcerias que eu falei para o senhor, tipo, eu mesmo tenho essa parceria com esse grupo, né? Então, qualquer imóvel, qualquer valor que a gente, tipo, um imóvel de 1,5 milhão, a pessoa manda para mim, eu divulgo, se eu tiver o cliente, eu vou dividir com a pessoa. Mas, às vezes, um corretor viu no meu portal, Roberta, tem um cliente, aí eu falo, não é meu, é de parceiro. Aí já divide por 3. Aí o parceiro fala, Roberta, vamos dividir por todo mundo e tá tudo certo. Então a gente acaba dividindo por 3. Como o senhor falou, às vezes tem 4, às vezes tem 5 corretores, dependendo do valor do imóvel. E às vezes, doutor Adil, o cliente não tá só com um corretor. Então o corretor, como a gente se comunica, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto com esse cliente, é melhor todo mundo ganhar do que... Não, isso me lembra, sabe o que, Roberta? Tempo desse atrás, a gente trabalhou num contrato de um imóvel que era acima de 20 milhões, né? Sim. Aí eu falei, e aí, esse é bom, né? Aí ele olhou assim, doutor, aqui tem uma corda de caranguejo pra dividir. Tá vendo? E é mesmo, geralmente Eu imóvel desse lado. achei graça a expressão, aqui tem uma corda de caranguejo. E geralmente doutor Adi, às vezes tem mais de 5 corretores, porque um indica outro, que indica o que tem um sócio, e o outro tem um sócio também, e aí quando vai dividir, fraciona para muitos corretores. Mas tem que existir essa parceria entre os corretores, tem que ser unido, para poder todo mundo ganhar, né? Não, com certeza. Agora, Roberta, deixa eu te falar o seguinte, ó. Você que está em casa, você não está vendo, mas aqui por trás desse cenário tem uma pessoa muito importante que é o responsável para que isso aconteça, que é Felipe. Isso. Ele está ali atrás. E eu soube, viu, Roberta, que Felipe está pretendendo comprar um imóvel. Tá? Eu soube que ele está pretendendo casar e está pretendendo comprar um imóvel. Quais conselhos você daria para Felipe, Roberta? Primeiro, Roberta, diga aí, quais são os conselhos para mim? pronto, primeiro você tem que saber a localização que você quer o seu imóvel. Você quer morar na Pituba? Não pretendo sair da Pituba, não. Pronto, Pituba. Quantos quartos você pretende comprar um imóvel? 2, 3 quartos? A princípio, um quarto-sala já tá bom. Um quarto-sala. Precisa ter piscina, salão de festa ou só o prédio com elevador lhe atende? Só um prédio com elevador. Pronto. E a faixa de preço que você está querendo investir no seu imóvel, Felipe? Entre 200 e 400 mil.
Pronto, Será que tem alguma coisa super pra mim? fácil. Não, a gente encontra, inclusive, a gente consegue encontrar um imóvel, quarto e sala, mobiliado nessa faixa de preço de 390, 400 na Pituba. Na E até Pituba? em novo, Tá em não novo? só com elevador. É. Isso. Tá vendo, Perfeito. Felipe? Então, seu casamento já tá garantido. Tem imóvel Já, grande, já, Felipe. já. Viu aí? Vou contar com o senhor no casamento aí, ajudando, viu, doutor? Vai ser o padrinho, vai saber que vai ser um dos padrinhos, né, Felipe? Exatamente. Mas, Roberta, assim, comprar imóvel realmente acho que brasileiro então adora, né? Nos Estados Unidos, Roberta, eu vejo e assim, os corretores eles investem muito quando eles pegam um imóvel para vender, eles investem muito, eles fazem coquetel de apresentação, sabe? Eles Sim. convidam potenciais compradores, tem todo imóvel de grande valor agregado, Um né? alto luxo, né? Aqui no Brasil também, você já viu corretor fazer esse movimento na venda de imóvel? Não. 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 O que vocês fazem na hora que vocês têm um imóvel? O imóvel, vou botar aqui, o imóvel de maior valor agregado. Acho que você trata da mesma forma o de menor valor e o de maior valor, não é verdade? Mas quando você tem um imóvel para vender, o que você faz mesmo de investimento? Investimento. Hoje, as pessoas, a gente estava fazendo muito filme, contratando um filmmaker, né? Que é uma pessoa para filmar a gente dentro do imóvel. E o drone, como eu falei para o senhor, quando é casa, até prédio também, dependendo da localização, a gente consegue fazer uma filmagem bem legal com drone, pegando as áreas de lazer e pegando fotos internas e vídeos curtos do apartamento para a gente depois editar. Então, isso também é um chamariz. As publicações no Instagram, porque hoje a vitrine de vendas é o Instagram. Hoje tudo é o Instagram. Hoje o senhor procura no Google, o senhor tem uma dúvida, procura no Google algo, pronto, ok. Mas lá vai sair lá, @ o endereço da pessoa. Vamos supor, o senhor quer comprar uma nova moto. Coloca moto moderna, Harley Davidson, vai ter lá, @Harley Davidson, para você entrar no Instagram da Harley Davidson. Então, a vitrine de tudo, de vendas, o nicho de mercado hoje é Instagram. O Instagram hoje é a ferramenta maior, acho que não só da corretagem, mas dos psicólogos, dos advogados, dos economistas, dos investidores, é a ferramenta de exposição do produto e do serviço de cada um. Então a gente impulsiona, a gente faz as fotos profissionais, porque o corretor ele tem que saber a posição certa, a iluminação certa, o horário certo para fazer uma foto de um imóvel, de uma casa, porque se você faz uma foto final do dia, tipo 4 horas da manhã, se o apartamento não tiver um pôr do sol bonito, não vale a pena porque fica escuro. Então você tem que ter o horário do sol, o horário que fica bem iluminado o apartamento, porque, Roberta, mas depois você consegue editar, mas tem fotos naturais que quando você deixa a iluminação natural, ela é diferente. E o que o senhor, quando o senhor procura um imóvel na internet, o senhor se apaixona pelo quê? Pela visão, pelo que o senhor vê. Verdade. A foto A que imagem, te encanta, né? a imagem, você fala assim, uau, que sala. Aí vai passando, olha o espaço desse quarto, olha a vista para o mar, quero visitar. Entende? Então, assim, o portfólio maior do imóvel são as fotos. Então, hoje, cada dia mais, os corretores eles estão se especializando nessa questão de foto. Roberto, não precisa contratar alguém para te falar. Não, existem vários cursos, até cursos online, que nós corretores podemos fazer. O Cresce, inclusive, ele dá vários cursos, não só na parte de marketing, mas alguns cursos ele fornece para gente gratuito no Cresce. E a fotografia é muito importante. Então, o corretor, ele tem que, é o que eu disse para o senhor, ele tem que estar se inovando. Então, um alto luxo, se ele faz uma publicação, ele coloca um impulsionamento para aquele perfil, porque isso também é importante. Não é só você impulsionar, você tem que saber como impulsionar. E aí, além da foto, você faz um vídeo com drone e você faz um vídeo editado, o alto luxo, ele se apaixona. Porque ele não vai se apaixonar somente pela foto. A foto chama a atenção dele, mas ele quer saber mais do imóvel. Então, se ele tem lá um Reels, que tem as informações tem um vídeo da área de lazer, daqui a pouco já mostra a fachada do prédio, daqui a pouco já mostra como é a sala, a varanda, ele se encanta mais, porque ele começa a vivenciar, ele começa a ver, olha, gostei desses pontos, quero visitar esse imóvel, gostei das fotos e gostei do que vi na imagem do vídeo, vou marcar uma visita. E também a indicação. Um imóvel de alto padrão e alto luxo, os clientes de alto luxo, quando ele gosta do corretor e do perfil profissional do corretor, ele indica.
Então, se eu tenho uma casa no Alphaville 1 e eu vendi a casa e o meu amigo tá comentando que quer vender a dele também, eu tá procurando uma pro filho no Alphaville 2, ele já fala, rapaz, tem um corretor, uma corretora que veio aqui, fez um trabalho excelente na divulgação da minha casa, vendeu e correu tudo bem, eu indico ela, procure ela. Então, a indicação é mais valiosa até do que uma publicação. É verdade. Passa gera segurança. confiabilidade, não é? Isso, a segurança é muito grande. Hoje em dia mesmo, eu tenho muito cliente meu de indicação. Eu recebi uma ligação, tem mais ou menos uns 15 dias, de uma médica que ela falou, porque a minha amiga comprou com você há 4 anos atrás no Hemisfé. Eu fui gerente dessa cliente, ela comprou com o corretor. Mas você foi tão sincera com ela, e foi engraçado eu toda essa história, porque eles compraram um apartamento de 140 metros no Hemisfé, com o corretor, eu dei todo o suporte, e depois o esposo dela chegou no stand, um dia sem o corretor, e me procurando. Aí eu fui, atendi, e eu sou muito boa de gravar nomes e fisionomia. E aí tratei ele pelo nome. Ele, Roberto, eu vim aqui porque eu quero comprar um 200 metros. Aí eu falei assim, e quero vender o meu. Aí eu falei assim, olha, mas o senhor tem que vir com o corretor, porque quem lhe atendeu, ele é o meu corretor, ele não tá aqui hoje. Ele falou, não, Roberto, eu quero tratar com você resolveu tudo. Aí eu fiz, vamos fazer o seguinte, vamos para aquela salinha, vou pedir um cafezinho pro senhor, vou pegar as chaves, a gente vai ver a disponibilidade e vou falar com o seu corretor. Daqui a pouco ele tá aqui. Na mesma hora, eu liguei pro corretor, falei, seu cliente, assim, tá vindo aqui, tá comprando 200 metros, venha pra gente mostrar junto. Então, eu meio que segurei um pouco o cliente para dar tempo do corretor chegar, e o cliente comprou 200 metros. Mas o vínculo, o jeito que eu tratei, a confiabilidade que eu passei neles, na informação, na posição, o que é que valorizar, qual era a torre melhor, que ele ter o retorno, porque tudo isso eu fiz quando ele comprou 140 metros. Então, quando ele viu que 140 metros dele ele ia vender rápido, e quando ele viu que ele publicou e vendeu, ele disse, essa menina é boa, o que ela me falou bateu a informação certinho. Então, eu quero 200 metros comprar com ela. E aí ele comprou com o corretor virou, já era amigo, mas confia, tipo, às vezes eu tenho um cliente para mostrar algum imóvel dele e fala, Roberta, já liberei, pode ir, não preciso nem te acompanhar, porque eu confio em você. E confiança é tudo, né? Tudo, e assim, meu pai sempre me ensinou assim, você demora anos para construir um nome, mas minutos para destruir. É verdade. Não, é um segundo para destruir. Então, assim, eu prezo muito isso. Então, eu trato os meus clientes como eu gostaria de ser tratado. E aí, a esposa dele me indicou uma amiga dela. Na verdade, o filho estuda na mesma escola e falou assim, eu tenho uma pessoa ideal, que vai vender seu imóvel, vai achar o que você quer comprar, uma pessoa que vai passar a segurança para você, vai falar a verdade para quem vai comprar o seu imóvel. Ela deu exclusividade. Ela falou, Roberta, ninguém mostra meu apartamento, nem vende meu apartamento se não for você. E eu não procuro nenhum outro contra pessoa se não for você. Aí eu digo, doutor Adi, eu nem lembrava há 4 anos atrás, mas só a semente que você plantou boa, hora você vai colher. Toda semente plantada em solo fértil. Fértil, né? Ela não tem como planta produzir. Com zelo, com cuidado, ela vai gerar bom fruto, né? Isso, e ela não tem como gerar o bom fruto. Assim como na profissão, né? Qualquer profissão, assim, se você é um bom profissional, passa confiança e a informação. Quando eu vou, engraçado, você falando de Felipe que quer comprar um apartamento, quando eu vou num apartamento com um cliente, eu sempre faço, sabe o quê? Coloco a Rosa dos Ventos no celular, a bússola. Vamos ver onde é o nascente, onde é o poente. O cliente, Roberta, não precisa disso. Não, eu gosto de mostrar para o meu cliente. O sol nasce no leste, aqui está o leste, aqui está o oeste, norte e sul. Então, nasce aqui e se põe aqui. Então, ele se põe no apartamento de trás. Calibro a bússola para ele sentir que o que eu estou dizendo para ele é verdade. Quando é norte e sul, eu mostro aqui, ó, vai bater o sol do leste nessa parede e o do oeste no apartamento do lado. Mas o seu apartamento não é 100% nascente, porque a lateral dele é nascente, que está para o leste. Entende? Então, assim, essa confiança, nem todo corretor... Cara, gostou? Pra que ficar nesses detalhes? Roberta, você é muito detalhista. Um corretor falava pra mim, você é muito detalhista, você tem que parar de ser detalhista. Eu disse, mas o cliente, ele tem que sentir confiança. Ele tá realizando um sonho da casa própria comigo. Então, eu não posso deixar em nenhum momento uma dúvida no ar. Eu tenho que esclarecer todas as dúvidas dele. E isso é muito importante. Né? Não, com certeza. Agora, Roberto, e qual é a melhor localização, então, para o apartamento? Eu falo assim, essa posição em norte, sul, não sei o quê, qual é a melhor posição? Eu costumo falar assim, se os clientes, eles têm filhos que têm problemas, aí já é a parte de medicina, mas
Porque eu tenho filhos que têm problema de rinite, alergia, então ele pegar uma posição norte-sul, que ele pegue o sol numa parede do apartamento não é ruim, porque ele nunca vai ter um apartamento com parede de mofo, Sim, com umidade. sim. O que é o poente? É aquele que o sol entra no apartamento da varanda do quarto e que você consegue fritar um ovo mesmo no verão. Fica impraticável, né? Insuportável, impraticável. Hoje em dia, as construtoras estão fazendo todos. Os que são 2 por andar não tem para onde correr. Todos os apartamentos 2 por andar, geralmente a varanda é para o leste e a parte de trás, que é a dependência, área de serviço, é para o oeste. Então, é para o poente. Mas as construtoras hoje estão construindo os que são 4 por andar, 6 por andar. O que é que elas estão fazendo? Fazendo norte e sul. Sim. Então, elas não deixam a varanda nem para o nascente, nem para o poente. Ela deixa as laterais. Sim. Porque você consegue ter uma ventilação boa. Quando você compra um apartamento voltado para Itapuã, que o sol nasce em Itapuã e se põe na Barra, isso é a primeira posição, a primeira aula, para o cliente entender o que é Tá vendo, nascente. Felipe? Olha a posição, Felipe. O que é nascente e o que é Presta atenção, corrente. Presta atenção, Felipe. Você que vai comprar imóvel, presta atenção. A Barra se põe Sim. e nasce em Itapuã. Então, se ele tá... A varanda do apartamento é para Itapuã, nascente total. Não se preocupe que você não vai ter aquele sol de 2 da tarde, de 1 da tarde, de 3 da tarde dentro do seu apartamento, certo? Certo. O norte e sul, que você tem as paredes do apartamento para o leste, é muito bom, porque você vai pegar uma frechinha do sol na varanda, no poente, nem entra na varanda. O condomínio do Greenville, a maioria dos apartamentos são norte e sul. E isso é muito positivo, exceto o Lúmino. Porque o Lúmino, como ele é 2 por andar e 1 por andar, ele é todo voltado para Itapuã. Então, ele é 100% nascente as varandas e a parte de trás e de serviço, ele é poente, tá? E exceto o Corredor da Vitória, que para você ter a vista mais bela, você fica 100% pro poente. A vista mais bela sempre Não é? É isso. A Corredor vista mais da bela é Vitória. sempre Se você quer ver a avenida, você vai para frente, mas se você quer desfrutar. ver aquela Bahia maravilhosa de Todos os Santos, vai estar pro Você tem que poente. estar pro poente. Então, assim, Aí o ideal é quando o apartamento tem 1 por andar, porque aí você tem as duas coisas. Você tem o nascente de um lado e você tem o poente do outro, uma vista maravilhosa. Você corre de um lado para o outro. Isso. Né? Agora quer ver uma posição que você fala assim, Roberto, a posição que você não compraria. Eu tenho um apartamento que ele são 4 por andar, a parede do leste está voltado para Itapuã, a varanda ele é norte e sul. Qual é a posição que você não compraria de jeito nenhum? Vamos lá. 4 por andar. 1, final 2, voltado para o norte. O leste na lateral. 3 e 4. Qual você não compraria, Roberta? O 4. Por que, Roberta? Porque o 4 ele vai bater o sol. Ele Direto, vai bater o sol né? na lateral, e ele vai bater o sol na parede do quarto do casal, ele vai bater o sol, não é frontal, mas é bem entrando, Sim. mesmo na diagonal, na sala e varanda. E ele não vai ter ventilação. O final 3, que ele tem a parede voltada para o leste, para o nascente, ele consegue ter uma ventilação, porque quando você abre a janela dos quartos, o vento circula. Quando circula. Entendeu? Uhum. Então, isso é algo que corretor que vende imóvel na planta, ele tem que passar isso para o cliente, porque quando você está comprando na planta, você está comprando um sonho que você não consegue Se ver. você não consegue, Quando eu vendi Greenville era só mato, então a gente vendia maquete. Eu lembro que meu gerente falava assim, você só vai vender nascente? E quando tiver point, você não vai vender? Eu falei, não vou vender, se o meu cliente quiser point. E nenhum dos meus clientes se queixaram, todos gostaram, todos são meus amigos hoje. Na época do Greenville, eu fui corretora campeã de vendas, então eu vendi 55 unidades em 5 anos de Greenville. Eu vivia, eu respirava Greenville. Então eu sabia o que ia ser bom e o que não ia ser bom, porque eu estudei antes do projeto, né? Sim. Então eu sempre ensinava isso para o meu cliente. Eu ia e mostrava ele, bora aqui fora, deixa eu te mostrar. Você tá vindo o vento, de onde tá vindo a ventilação, então seu apartamento vai ser ventilado. Agora, se a gente ficar virado para aqui, para essa posição, tá tendo vento? Não. Então seu apartamento vai pegar o sol e não vai ter ventilação. Então não compre. Espere surgir uma unidade que nem que você não seja 100% nascente, mas que você tenha ventilação, seja o norte-sul ventilado. Agora é interessante, Roberto, aqui em lugares muito frios, as posições Prefere mais poente. valorizadas é o poente, né? Em lugar muito frio, o poente é que tem, você é o mais quentinho, né? Assim. E no sul, né, do Brasil, as pessoas preferem poente. Exatamente. Pois é. Mas, Roberta, me diga uma coisa, que conselho você daria
Você que já é uma corretora reconhecida, de sucesso, que conselho você daria para os seus colegas jovens corretores que estão começando agora para se tornar uma profissional aí desse seu calibre? Quais conselhos você daria para os jovens corretores e corretoras? Humildade para aprender, ouvir os mais velhos, ter a humildade de... Começaria em uma imobiliária, um corretor que está fazendo um curso para ser corretor e já começa no mundo do avulso, de ser autônomo, eu não indicaria isso a ele, porque ele pode se frustrar. Porque um corretor, quando a gente vai para a parte de autônomo, é porque a gente já tem uma carteira de clientes muito boa, a gente já conhece o mercado, a gente sabe onde valoriza, onde não valoriza, o que é bom e o que é ruim para o cliente, porque a gente passou por uma escola. Qual foi essa escola? As imobiliárias, as grandes imobiliárias. Então, assim, para o corretor que está começando, eu indico entrar em uma imobiliária grande, uma imobiliária que vai te dar treinamento, vai ter aqueles meets de lançamento, conhecer pessoas, fazer network. Isso é muito importante. Estudar o produto. Eu lembro que quando eu comecei como corretora, o meu gerente falou assim: toma esse book, Morada Alto do Imbuí, estude. E ele fazia quiz de perguntas para mim. E toda vez que eu errava, ele falava: você ainda não está capacitada para falar com o cliente. E aí, quando eu consegui responder 100%, ele falou assim: agora senta do lado dessa senhora, escuta como ela está falando no telefone, e você vai falar igual ela, anota e fala igual ela no telefone. E ele me deu uma lista de números fixos. Não sei se você não lembra, há 13 anos atrás nem todo mundo tinha celular, era muito número fixo. Então eu ligava: tá trabalhando, não tá em casa. Aí eu ficava até 9 da noite na imobiliária para tentar conseguir falar com os moradores, as pessoas da lista, para oferecer o produto. Mas eu ofereci o produto porque eu já tinha conhecimento do produto, eu sabia a metragem do quarto do casal, metragem da varanda, 2 torres, o tamanho da área total do condomínio. E eu vendi um sonho porque estava no chão. Só tinha mato, que era o Morada Alto do Imbuí, então, da Cirela. Então, eu vendia por telefone, para encantar o cliente por telefone, para ele ir no stand para conhecer o projeto. E ver o decorado, que nem era no local. Então, tipo assim, era ali onde é o posto Shell, do lado do posto Shell, o stand ali no Imbuí, na Paralela, e o empreendimento era lá dentro do Imbuí. E eu não tinha como levar o cliente, a maioria nem tinha carro. E fiz uma venda com 11 dias como corretora, vendendo assim. Então, assim, quem está começando, ele precisa estudar, ele não pode querer abraçar o mundo. Lançou 4 produtos. Esses 4 produtos que a imobiliária lançou estão na mesma localização, é o mesmo perfil, porque não adianta, doutor Adi, eu começar como corretora, eu tenho que começar do baixo. Eu não posso querer começar vendendo apartamento de 2 milhões, 2 milhões e meio, porque de repente eu não sei nem conversar com o cliente, porque um cliente de alto luxo, alto padrão, ele fala sobre economia, sobre política, sobre taxa Selic. Eu preciso estar muito preparada para dar essas respostas que são opostas ao corretor. O que o corretor está pensando? O corretor pensa: não, eu só vou mostrar apartamento, eu vou falar da valorização da localização, vou falar que o acabamento, que vai vir o piso de Bege Bahia. Não é isso. Não é isso. Ser corretor é muito além. Então, assim, quem está começando tem que começar em imobiliária, tem que estudar 2 ou 3 produtos. Quarto e sala. Está lançando quarto e sala na Barra. São 3 construtoras diferentes. Eu vou estudar os 3. Porque todos são quarto-sala, todos estão na mesma localização. Mas um entrega com piso, o outro não entrega. Um é 400 mil, o outro é 500 mil. Então, o cliente que não pode pagar 500, eu jogo ele para os de 400. Ter essa visão, sabe? E estudar, e ligar, e ofertar, e ir para a rua, ir para o shopping. Quantas vezes, doutor Adi, tinha stand, eu lembro que meu gerente, ele botou no Sam's Club. Você lembra do Sam's Club? Sim. Ele falou: vou botar um stand ali pra gente. Topa. Eu era a primeira a topar e eu já tinha filho. E eu sou, não parece, mas eu sou muito tímida. Então, imagina. Então, para chegar e conversar com o cliente, e a gente fez um panfleto enorme, de PVC, com a imagem do Greenville, e tinha uns panfletinhos lá do Greenville. Roberta, a gente não tem muito panfleto. O que a gente fazia? A gente fazia os plantões, que ficava de tal horário. E como é que abordava? Eu queria aprender como é que aborda ele. Você vai vir com a sua simpatia, perguntar se você conhece o bairro, e pronto, e você vai falar do que você entende. Mas eu estudei antes, eu não tinha vergonha. Eu lembrei que eu tinha conta para pagar e que era autônoma, então eu tinha que ir em busca do leão para poder matar e comer. Então,
Corretor que está começando, muitos desistem porque não começam no lugar certo. E as grandes imobiliárias, elas dão esse suporte, doutora Adi. Ela tem um setor jurídico, ela tem a parte de publicidade, ela tem as listas que dá para o corretor para ele entrar em contato através do celular. Ela tem os estandes que os corretores podem trabalhar. E quando você é autônomo, não é você sozinho. Você faz sua publicação, você é o seu jurídico. Às vezes, você, quando tem alguma situação mais difícil, você pede a um advogado, né, que lhe assessora para fazer, poxa, esse contrato, o cliente mora fora do país, ele vai pagar, como é que eu faço para a gente transferir o dinheiro em euro para o Brasil, para colocar isso em contrato, as datas. Mas no imobiliário você tem todo esse suporte. Então, quem está começando precisa aprender o beabá. Uma criança, ela não tem que ir para a escola para aprender a ler e escrever. Um corretor que quer ser um grande corretor, um bom corretor, ele tem que começar na imobiliária para ele entender de localização, de valorização, de metro quadrado, taxa Selic, para ele entender quem é a construtora Moura do B, quem foi a Cirela, o Leparc, quem construiu a Cirela, ter propriedade nas informações, ter propriedade em falar como o empreendimento vai ser entregue. Corretor que gagueja, o cliente não sente segurança, ele desiste. Porque tem um corretor ali na frente que é novato, mas que se preparou e passa confiança, confiabilidade para o cliente. Então, preparo é importante, não é? Muito. E as grandes imobiliárias, elas dão esse suporte para o corretor, sabe? E eles precisam ter essa humildade de começar com o beabá dentro de uma imobiliária. Pronto. E para quem vai adquirir o imóvel, quais seriam os seus conselhos? Meus conselhos, procurar um profissional de confiança, né? Como eu falei, conversar, querer saber entender quem é o profissional que vai estar cuidando dele, para ele realizar o sonho dele. Procurar, quando ele chegar no imóvel, visitou o imóvel, gostou do imóvel, procurar pedir ao corretor o histórico dos vendedores e do imóvel, como o senhor falou, para que não esteja alienado a nenhum problema judicial, isso venha transformar o sonho dele em um pesadelo, ou pelo menos em algumas noites sem dormir. E entender o que ele procura, porque tem muito cliente também que ele não sabe o que ele procura. Tem cliente que ele fala, eu quero Graça, não, eu quero Alphaville. Tipo assim, Graça e Alphaville é totalmente diferente, são regiões totalmente diferentes. A Graça costuma falar que ela é o sul do Brasil, né? Aquela parte da Graça, do Corredor da Vitória é lindíssimo. Parece que a gente está em Curitiba. Então, você tem a vida própria na Graça. Quem mora na Graça dificilmente vai para Alphaville. Então, o cliente ele tem que entender, eu quero morar onde? Roberta, minhas opções de moradia é Horto Florestal, Caminho das Árvores, Alto do Parque, Pituba, mas Pituba na região mais próxima do Itaigara. Pronto, a Alameda Salermo, por ali. Você tem algo 3/4 até 1 milhão. Que esteja arrumado, já esteja com gesso, que eu faça poucas coisas para entrar no imóvel, acima de 100 metros. O cliente ele tem que saber o que ele quer, para que essa busca seja mais minuciosa e o corretor ele mostre as opções certas. Para ele não mostrar várias opções, o cliente ficar confuso e acaba não comprando nada. Qual é mais valorizado hoje? Graça ou Alphaville? A Graça, quem mora na Graça é o pessoal que já é mais conservador. Mas, em relação a metro quadrado, os imóveis novos da Graça, tipo Reservato Graça, que é um imóvel acima de 2,5 milhões, é muito valorizado. Mas é o que eu disse, assim, como a Graça tem muitos imóveis antigos, você tem um valor muito baixo de imóvel, porque são muitos prédios antigos, isso, né? Então, a Alphaville é a modernidade. O Alphaville hoje é o coração, né? As casas do Alphaville 1 são casas acima de 8 milhões. Você não consegue comprar uma casa. Você até acha de 4,5 milhões, 5 milhões, você tem que fazer uma reforma. Mas é um alto padrão, alto luxo. E os apartamentos da Alphaville são os apartamentos modernos, que você tem a piscina com raia, a piscina borda infinita, você tem uma brinquedoteca e você tem todos aqueles parâmetros para atender as necessidades da família. Tanto do bebê, quanto o adolescente, quanto o jovenzinho, quanto o adulto. E a qualidade de vida. Hoje os clientes eles estão buscando muito essa questão de qualidade de vida. Que o Alphaville, você pode fazer uma caminhada, uma corrida, como o Greenville. Sim. Greenville, o Alphaville, o próprio Leparc, dentro do próprio condomínio, você consegue caminhar, você consegue correr. Não sei se o senhor sabe, mas no Greenville, naquela entrada da Unidom Pedro, sim, eles fecham ali no domingo para as famílias, né, andarem de patins, de bicicleta, é muito legal.
Parque Tropical, um projeto maravilhoso da Odebrecht, ali em Patamares, que as pessoas também fazem caminhadas ali dentro, tem academia. Onde é o Parque Tropical? O senhor sabe, a gente vindo pela aula no TU Hiperidal, entrando na Pinto de Aguiar. Sim. Pronto, o senhor vai fazer o retorno após o Greenville e volta. Quando a gente volta, tem um posto Ipiranga novo. Pronto, entrando ali na posto Ipiranga. É apartamento? É apartamento, são apartamentos de 113 metros, 3 suítes com dependência, 155 metros, 4 suítes com dependência e cobertura. A cobertura é fantástica, porque você tem cobertura que você tem total vista mar e tem cobertura que você tem vista mar e vista à lagoa. Tá. Então é um projeto, e é um padrão, né? O Aldebrecht é fantástico, então assim, é maravilhoso. Muito bem. E para quem vai vender o imóvel, quais são os seus conselhos? Confiança no corretor dele, valorizar também um profissional, porque se você confia no corretor que vai vender o seu imóvel, você também tem que dar as cartas na manga para ele, tipo, jogar limpo, tipo, o imóvel está com problema. Olha, eu estou em processo de separação, está sendo litigioso, então minha esposa tá minha ex-esposa está em parâmetros de assinar o divórcio, ainda não assinou. É momento de mostrar o apartamento? Não. O momento de mostrar o apartamento é quando já está tudo ok. Porque se a esposa não assina o divórcio, ela não vai assinar a venda do imóvel, se é em processo litigioso. Então, a pessoa que está vendendo o imóvel, ele tem que ser muito sincero com o corretor, ele tem que explicar para o corretor a real situação do imóvel. Eu estou vendendo porque eu tenho um débito de IPTU de 2 anos, eu tinha uma empresa e não deu certo, então eu fiquei desempregado, era professor de universidade, alguma situação, estou devendo condomínio, então eu preciso pelo menos que tenha uma entrada de 30%, não pode ser 20%, porque eu amortizo, ou quem vai comprar amortiza, a gente coloca tudo no contrato, porque aí o corretor, ele tem como entender a situação e na hora da venda do imóvel ele tem como deixar tudo alinhado, tudo amarrado em contrato. Então, essa veracidade na informação é primordial e essencial para que o proprietário passe isso para o corretor, porque a gente não pode ser pego de surpresa. Entendeu? Aconteceu recente uma situação com um cliente. A cliente falou assim, visitou o imóvel, falou, Roberta, já visitei alguns, mas de todos que eu visitei eu gostei desse, que é o que eu falei para você, é difícil entrar e comprar o primeiro imóvel. Fez a proposta, não aprova, por causa de 20 mil reais a diferença. Aprova, não aprova, aprova. E, não, o marido dela tá vendo. E eu não sabia que o casal estava separando, porque o imóvel não era meu, era de uma colega. O que foi que aconteceu? A proprietária teve que entrar com o advogado para o marido aceitar a proposta. Nesse tempo, a cliente comprou outro imóvel. Se já houvesse essa informação prévia, você já mostra ao cliente, eu vou te mostrar um imóvel, mas assim, precisa as partes assinarem. O esposo ainda está um pouco resistente, mas se você tiver um pouquinho de paciência, coisa de 1 mês, está tudo resolvido. Entende? Porque quando você mostra um imóvel que está com um problema para um cliente, o cliente pensa que você burlou essa informação, você não quis falar a verdade. E às vezes nós, corretores, não sabemos. O corretor da outra parte também não sabia. Então, tanto o corretor que tinha um imóvel como eu, que tinha o cliente comprador, ficamos surpresos, porque era uma negociação que dava tudo para dar certo. Um outro papel que o corretor tem que ter, doutor Adi, como eu falei, não é só vender o imóvel, ele tem que saber intermediar uma negociação, porque para você chegar num denominador comum de uma venda, de um valor, para se fechar negócio, várias diretrizes acontecem e nós como corretores, a gente tem que ter sensatez, a gente tem que ter cautela, paciência, prudência, inclusive em reuniões online, porque eu participei de uma reunião recente que a parte do comprador não falava. E o comprador e o vendedor, o intuito da reunião era eles chegarem no acordo, né, do valor, e falaram, tipo, tudo bem, não quer chegar no valor, ok, tchau, acabou. E eu tive que
vir, intervir e falar, não, ó, o valor limite dele é X, o seu é Y, bora tentar, você perde mais um pouquinho, você aumenta mais um pouquinho. Aí eu entrei e falei para o cliente, olha, inclusive, esse valor da taxa de cartórios e TIV, você pode embutir no seu financiamento. Então, esse valor você já aumenta aqui no valor do seu imóvel. Você já paga o valor que ele quer e o senhor já diminui um pouquinho. E a gente também, como profissional, a gente também negocia com vocês todos os trâmites, todas as partes. E aí, no final, a minha cliente, ela me chamou, né, depois que terminou a reunião, e a reunião que ia durar 5 minutos, durou quase 1 hora. Porque as partes começaram a conversar, porque eles estavam sisudos, um de um lado, outro do outro. Então, o corretor, ele tem que ter essa sensibilidade de falar, poxa, não é assim, eu não quero. Por que não quer? Se o intuito da reunião é fechar o negócio, o que é que precisa para a gente unir as partes? Unir as partes. É um advogado, o corretor, ele tem que ser um pouco advogado, um pouco psicólogo, para ele tentar intermediar. Intermediação nada mais é do que isso. É você praticar a paciência, a sabedoria e chegar num denominador comum. Quando terminou a reunião, aí minha cliente me chamou, né, 11 e pouca da noite, ela me ligou. Aí ela falou assim, obrigado por você ter entrado no final, porque eu já estava vendo que por meu marido já não ia fechar negócio. E você veio com sabedoria, conseguiu conduzir, o lado do comprador já conseguiu conversar e a outra parte não tinha falado nada. E ela falou, sabe a diferença sua de um profissional que ele consegue ter a sensibilidade para entender que naquele momento é crucial, é tudo ou nada. Se é tudo ou nada, bora botar as cartas na mesa. Bora esclarecer o que precisa ser feito para fechar um negócio. Vamos ceder um pouquinho de cada lado, vamos dar as informações de financiamento, as informações de cartório, a informação de TIV, que o cliente não sabia de nada. E era um imóvel alto, acima de 1 milhão. E o cliente não tinha sido orientado. E ela me agradeceu. Ela disse, agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que eu estou com a corretora certa para vender o meu imóvel. Porque você teve essa sensibilidade, o barco estava afundando, você puxou. Epa, peraí, vamos todo mundo resgatar. Uma última pergunta. A gente chegando ao final do nosso bate-papo. Que pena. Uma última pergunta. O corretor toma muito bypass? Muito. Porque quando eu falo bypass, é você apresentar um imóvel, você começar a negociar e de repente o vendedor entabular a conversa direta e tirar você, o corretor, do circuito. Isso acontece? Muito. Como é que isso acontece? E qual é a reação? Frustração. A sensação é de... Puxa, não vale a pena ser um bom corretor, não vale a pena ser correto, não vale a pena, sabe? Por quê? Por que acontece isso? Acontece de o porteiro dar o contato do proprietário e aí o cliente visitar, ligar para o proprietário e negociar direto. E depois o corretor ficar sabendo que o imóvel foi vendido direto pelo proprietário, mas foi com o cliente que o corretor levou. Ah, mas a comissão era 30 mil, muito dinheiro. Mas ainda existem clientes honestos. Ainda existem aqueles que falam, Roberta, o cliente que você trouxe aqui é amigo de minha irmã, viu? Estava conversando com minha irmã falou, ele falou, visitei esse apartamento lá da sua irmã, e assim, se ele fechar, você vai ganhar sua comissão, porque você trouxe o cliente. Mas tem cliente, doutor Adir, que fala assim, 30 mil, não, se ele está vindo direto, eu pego um advogado, faço o contrato, e pronto, é menos 30 mil para sair do meu bolso. Só que, como eu disse, é você reconhecer o profissional, porque um corretor autônomo, ele não tem todo mês um valor fixo para receber. Ele tem um custo que não é barato para você divulgar um imóvel. E ele não divulga só o imóvel do senhor, ele divulga os outros. Então, esse custo vai duplicando a partir da quantidade de imóveis que ele tem. Ele tem que ter o conhecimento, ele tem que se melhorar o conhecimento dele para ele poder ter uma conversa, né, para ele argumentar, saber argumentar a questão de negociação. E quando um cliente que você fez foto, levou o cliente até o imóvel dele, o corretor toma um bypass do próprio vendedor, do dono do imóvel. Tem corretor, eu já vi corretor fazer besteira, tipo assim, ir para o Cresce, denunciar o cliente e abrir um processo jurídico, porque cabe
Eu, particularmente, nunca fiz. Eu sou daquelas, tipo assim, o que você planta, você vai colher. Então, fico frustrada, não vou negar, né? Somos seres humanos, somos de carne e osso. Você se dedica a mostrar o imóvel com o maior prazer. E aí, de repente, o cliente fazer uma venda direta com o cliente que você levou. Isso é muito frustrante. Então, gera uma frustração muito grande. Agora, Roberta, é o seguinte, aí é um conselho que eu lhe dou, certo? Um conselho que eu lhe dou. Até porque o Código Civil, ele Sim. diz que o trabalho do corretor é aproximar as partes, né? Isso. Se você aproximou as partes, se o negócio acontece, você tem direito à comissão, tá? Isso está Sim. assegurado no Código Civil brasileiro. O que é o conselho que eu posso dar para você e para os demais colegas seus? É que na hora que você por intermediar uma venda de um imóvel, você já pega uma autorização ali do proprietário, que você está autorizado a negociar aquele imóvel, certo? Ainda que não tenha exclusividade, mas pelo menos que você tenha essa autorização de negociação do imóvel. E a cada cliente que você leve, você mande para ele, dê um jeito, hoje com o WhatsApp, acaba sendo um documento, você mande para ele, ó, vou levar fulano de tal, mande os dados de quem você está levando para apresentar o apartamento, o imóvel, porque se depois ele vende para essa mesma pessoa, você está documentado que aquela pessoa foi você quem levou, e você pode cobrar judicialmente, você compreendeu? Então, eu fiz isso, estava conversando até mais cedo com o Felipe, essa experiência. Eu fiz isso em um caso que aconteceu, né? A cliente eu levei, eu conheço não sei quemzinho, que é amigo de não sei quemzinho, comuns, amigos em comuns. Eles, opa, e a proprietária não estava lá, mas quem estava era a filha. Aí eu fiz, espera aí, que eu tenho que documentar isso. Aí o que foi que eu fiz? Entrei no WhatsApp. Doutora fulana, tudo bem? Acabei de mostrar seu apartamento para seu fulano e dona ciclana, gostaram do imóvel, ficaram de fazer uma proposta, e assim que eles retornarem, avisarei a senhora. Então eu documentei aquilo, né? Não foi para frente. Mas dessa situação que aconteceu desse bypass, na época eu fiquei tão assim, eu acho que isso me fez acordar, ter essa malícia de você documentar, porque naquele momento, se a cliente tivesse me falado, quando ela me falou, se eu tivesse a maldade, eu falaria, para aí, deixa eu documentar de alguma maneira, porque cliente também, doutor, não quer assinar autorização, viu? Autorizo você a divulgar, não quer. Cliente não quer assinar documento nenhum que comprometa ele, mas o WhatsApp é uma maneira de documentar, né? E depois, futuramente, se precisar de uma ação judicial, chamar doutor Adi para poder cuidar, né? da nossa comissão. Mas, Roberta, foi muito bom conversar com você. Obrigada. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Conversei aqui demais hoje com Roberta Lisboa, simpaticíssima corretora de imóveis de sucesso, né? E obrigado, Lisboa. Obrigado, Roberta. Obrigada, pela sua generosa participação. E você, até a próxima. Tchau, gente. Até logo.